Olá, pessoal! Hoje nós teremos a nossa correção completa do PET 5 do sexto ano do ensino fundamental. Já na nossa primeira semana, nós temos um tema bem interessante, que é a arte do pontilhismo. Quando nós falamos do pontilhismo, nós estamos nos referindo aí a um movimento artístico que também é chamado de divisionismo, neoimpressionismo, cromoluminarismo. Bom, são vários nomes que vai designar aí um mesmo movimento. Principalmente quando se trata a respeito do pontilhismo, que é justamente uma técnica que foi criada na França por volta ali de 1880. As principais características desse movimento vai ser a utilização de um elemento visual muito importante que é o ponto. Movimento, os artistas pontilhistas, os artistas neoimpressionistas, eles não vão deslizar o pincel sobre a sua tela com muita leveza, destreza. Diferentemente de deslizar o seu pincel, ele simplesmente vai tocar a ponta do seu pincel na sua tela, criando uma espécie de pequenos pontos ou pequenas manchas, uma do lado da outra ou em justa posição. Como assim? Ele vai colocar ali vários pontinhos um em cima do outro, pequenas manchas uma em cima da outra. Isso porque no movimento pontilhista os artistas eles vão fazer uso muito grande das cores puras. Eles não vão misturar as cores ali na sua paleta. Como eles vão eles vão utilizar essa técnica aí da justaposição, o que vai acontecer? Ele vai utilizar ali, por exemplo, duas cores puras, duas cores primárias e vai colocar ali um pontinho em cima do outro. Quando ele faz isso, automaticamente nós vamos ter aí a produção de várias outras cores sendo produzidas. Isso porque esse movimento ele vai tentar transmitir essa vibração das cores, transmitindo o máximo de luminosidade. As obras pontilhistas, elas geralmente eram feitas ao ar livre. E essa técnica, ela permite com que o espectador, ele tenha ali uma ilusão muito bacana quando ele está observando essa tela. Porque aquela justaposição de vários pontos ali naquela tela vai acabar fazendo com que o espectador, ele enxergue aquela luminosidade provocada pelo efeito pelo qual os pontos eles vão acrescentar ali na pintura. É interessante notar também que quando o espectador ele olha ali para aquela tela, ele vai conseguir perceber essa mistura de cores e vai perceber a vivacidade com a qual a obra ela vai acabar transmitindo. Nós vamos ter dois artistas muito importantes desse movimento, que vai ser Paul Signac e também Georges Seurat. São dois artistas desse movimento extremamente importantes. Nós vamos ter muitas obras importantes do período neoimpressionista. Aí na tela de vocês estão observando algumas dessas obras e dá para perceber aí a presença desses pontos, dessas pequenas manchas que vai ocasionar um efeito visual muito bacana. Bom, já nas nossas atividades, nós vamos ter a nossa primeira questão que diz o seguinte: você conhece ou já viu alguma pintura onde foi utilizada a técnica do pontilhismo? Então essa é uma resposta pessoal. Se vocês desejarem, vocês podem inclusive colocar aí algumas das pinturas que eu apresentei para vocês anteriormente, ok? Já na nossa segunda questão, com base no texto, explique com suas palavras quais as características do pontilhismo. Então, conforme foi dito, nós vamos ter a utilização de cores puras ou utilização de pequenas manchas ou pontos que são colocados um do lado do outro e também justapostos. E essas pinturas elas eram feitas geralmente ao ar livre e tentava captar ao máximo aí a questão da luz, da sombra e provocar essa luminosidade e vivacidade ali no espectador que estava observando a obra. Na questão de número 3, nós vamos ter algumas afirmações e vocês iriam colocá-las como sendo falsas ou verdadeiras. Então, na primeira afirmação, nós vamos ter uma afirmação falsa, pois diz que a técnica de pintura do pontilhismo foi criada na França em meados aí de 1823.
como nós vimos, foi em 1880, o que torna essa afirmação inválida. Já na nossa segunda afirmação, o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange à versão aí desses pela linha como delimitação. Então, nós vimos que não vai fazer uso da linha, das formas, só vai fazer uso aí desse elemento visual que é o ponto. Então, essa afirmação está verdadeira. Já na nossa terceira, nós vamos ter aí no Brasil, durante a Primeira República, o pontilhismo ele vai marcar a obra de vários artistas, entre eles Eliseu Visconti, sendo uma afirmação verdadeira. Enfim, Eliseu Visconti ficou conhecido por ser um dos artistas brasileiros mais importantes da pintura impressionista da França. Essa afirmação é falsa. E por fim, para finalizar a questão de número 3, o trabalho do artista Eliseu Visconti ficou bastante marcado pela beleza decorativa e pelo design impecável. Neste período, suas obras do pontilhismo se destacaram. Essa é uma afirmação verdadeira. Por fim, nós vamos ter a questão de número 4 para finalizar a semana 1. Com o exemplo das obras reproduzidas acima e com estudos sobre as técnicas do pontilhismo, vocês vão desenvolver aí um desenho onde vocês vão utilizar essa técnica dos pontinhos. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo pelo qual vocês podem utilizar como base, tá? Mas vocês podem desenvolver aí na casa de vocês uma produção própria. Para isso, vocês vão utilizar o máximo possível aí a criatividade de vocês, ok? Bom, pessoal, já na nossa segunda semana, o nosso tema é HQ, Histórias em Quadrinhos. Então, quando a gente fala de histórias em quadrinhos, nós estamos falando, na verdade, de um gênero aí de arte, onde nós vamos ter a narração de histórias que vai fazer uso aí de duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. As HQs são essas revistas aí que vai fazer uso dessas linguagens e que são bem interessantes porque vai fazer uso aí desse recurso visual muito bacana e que geralmente chama muita atenção das pessoas, inclusive, né, das crianças, por ter toda essa questão aí dos desenhos, das animações, dos balões. Bom, quando a gente fala aí das histórias em quadrinhos, nós vamos ter algumas características. Entre essas características, nós vamos ter aí o emprego aí dos balões com os textos escritos. E é interessante notar que cada balãozinho, cada formato de balão vai transmitir uma ideia diferente, uma sensação diferente. Então, eu vou ter um balão que vai representar o pensamento, eu vou ter um balão que vai representar uma fala agitada, com raiva, um balão que vai apresentar uma ideia, e todos esses balões, eles vão fazer uma diferença muito grande no momento em que o leitor está realizando ali a sua leitura, porque vai transmitir inúmeras sensações diferentes. Nós vamos ter também presente nas histórias em quadrinhos as onomatopeias. Apesar do nome ser um nome comprido, nada mais é do que a reprodução aí, de palavras que vão aí imitar os sons naturais. Então, o som do batido, né, de um carro, bater de uma porta, o latido de um cachorro, enfim, balanço de algum objeto. Então, todos esses sons, né, essas palavras que vão tentar imitar esses sons, são chamadas aí de onomatopeias. E essas onomatopeias, elas são extremamente importantes porque ela vai dar todo um toque especial ali na história em quadrinhos que faz com que você tenha ali, no momento da sua leitura, você consiga fazer um quadro mental muito bacana daquilo que você está lendo, né? Por exemplo, quando eu tenho ali o tic-tac, tic-tac, eu vou ter o som do relógio, então automaticamente você vai já visualizar o reloginho ali na sua mente, naquele quadro mental que você faz durante a sua leitura, ok? Bom, pessoal, então já para as nossas questões, nós temos o seguinte na primeira questão. Você conhece histórias em quadrinhos? Cite exemplos de quais histórias em quadrinhos você já leu. Então, essa é uma questão pessoal, você vai dizer aí se você já leu alguma história em quadrinhos, como é que foi essa experiência, ok? Já na questão de número 2, vocês vão colocar aí nessa coluna o som
que vai representar aí cada palavrinha. Então, por exemplo, na primeira, cocoricó, nós vamos ter aí o som do galo cantando, vrum, vrum. Nós vamos ter aí o som do motor de um carro, de uma moto, enfim. Blim, blim, automaticamente vocês vão lembrar aí do som do badalar aí dos sinos. Tibum, lembrar aí automaticamente do som do mergulho, e clash aí o som de batida. Já na questão de número 3, vocês vão utilizar a criatividade de vocês e criar aí uma história em quadrinhos com o tema Saudades da Escola. Então vocês vão poder fazer uso aí dos balões, né, para colocar aí a conversa e inclusive das onomatopeias. Se possível, pessoal, caso o professor de vocês permita, existem alguns sites pelo qual vocês podem criar essas histórias em quadrinhos diretamente no computador e ter alguns efeitos muito bacanas que vocês podem utilizar também. Aí basta utilizar muito a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vai sair aí produções espetaculares, ok? Eu tenho aqui no canal uma videoaula falando exclusivamente a respeito das histórias em quadrinhos. Eu vou deixar o link disponível aqui para vocês no final, para que vocês possam assistir e conhecer ainda mais detalhes a respeito desse assunto, como o primeiro criador, as primeiras revistas de quadrinhos aqui no Brasil e etc. Já na nossa terceira semana, o nosso tema é teatro. Esse tema é muito bacana porque vai falar a respeito aí de uma manifestação artística muito importante que vai tratar aí das questões envolvendo a arte aí de encenar, né? O teatro, ele possibilita ao ser humano interpretar personagens totalmente fora daquilo que ele está acostumado e que muitas vezes vai explorar muito a questão da emoção humana. Então, eu tenho também uma videoaula aqui no canal, onde eu vou tratar a respeito da história do teatro, a sua importância para a sociedade, como que ele se desenvolveu ao longo do tempo, onde eu também vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir e ter aí um estudo aprofundado a respeito do tema. Então, já na primeira questão, diz o seguinte: você já assistiu ou participou de uma peça de teatro? Como é que foi a sua experiência? Então, na verdade, essa é uma resposta pessoal. Vocês vão descrever aí se vocês já presenciaram alguma peça de teatro, como é que foi essa vivência. Vocês vão contar aí a experiência de vocês. Lembrando que envolve aí, inclusive, peças de teatro que vocês já assistiram, inclusive, na escola, na TV, em alguma praça, ok? Já na questão de número 2, pede para vocês explicarem quais são os gêneros teatrais mais conhecidos. Então, nós vamos ter 3 gêneros, tá? Que é a comédia, a tragédia e a tragicomédia. Nessa videoaula que eu vou deixar para vocês disponível aqui no final, é bem interessante porque eu vou trazer para vocês o motivo pelo qual o símbolo do teatro são aquelas 2 máscaras, uma máscara feliz e uma máscara triste. Automaticamente vocês vão se lembrar desses gêneros teatrais, que é justamente a comédia e a tragédia, que foram 2 gêneros que foram os precursores aí do teatro, ok? Já na questão de número 3, complete a frase abaixo de acordo com os conhecimentos que você adquiriu na leitura aí do texto. Então, o teatro é uma modalidade artística que vai surgir aí na antiguidade, ok? Já na questão de número 4, vocês vão identificar aí os elementos da linguagem teatral com base nas características de cada um. Então, nós vamos ter aí 8 elementos pelo qual vocês vão designar a sua descrição correta. Então, na primeira descrição, eu tenho o seguinte: são as pessoas que envolvem a história, podendo ser protagonistas principais ou coadjuvantes, que são os protagonistas aí secundários. Então, nós estamos nos referindo aí aos personagens. No próximo, este elemento é classificado de 3 maneiras, segundo a função que exerce durante a elaboração ou a apresentação da peça teatral. Então, nós estamos nos referindo ao tempo. São quem assiste a peça. Observe que os interlocutores são um dos elementos fundamentais da linguagem teatral. Então, nós estamos nos referindo à plateia. Afinal de contas, a plateia é o elemento fundamental aí de um teatro.
O próximo é um elemento essencial realizado aí pelos produtores, responsáveis por projetarem as luzes nos espaços e nos personagens, além de criar efeitos de luz, desde contrastes de luz e sombra. Então, nós estamos nos referindo à iluminação. O próximo, este elemento corresponde ao conjunto de elementos que transformam o espaço que acontecerá a representação. Então, automaticamente, vocês vão lembrar aí do cenário. Na próxima afirmação, este elemento corresponde ao local ou locais em que decorrem os fatos. Então, é o espaço que vai ser utilizado. No penúltimo, são as vestimentas utilizadas pelos personagens. Então, automaticamente, vocês vão lembrar aí do figurino. E, por fim, tem como atribuição cuidado com a iluminação, o uso dos sons, seja uma música, um ruído, as falas. Então, automaticamente, nós vamos nos lembrar aí do sonoplasta, o sonoplastia, né? Que é o responsável, é a equipe que vai cuidar aí de toda a questão envolvendo os sons. Bom, pessoal, essa questão do teatro é uma questão bem ampla e é muito importante que vocês conheçam a história do teatro, porque eu tenho certeza que vai agregar muito aí para vocês. Então, não deixe de assistir essa videoaula que eu vou deixar aqui o link no final, ok? Por fim, nós temos a questão da semana 4, que vai ser a respeito do circo. Quem de nós aí já não fomos a um circo ou já assistiu uma apresentação circense, seja pela televisão, pela internet? Então, já na primeira questão, pede para vocês fazerem um breve comentário aí sobre a história do circo. Então, quando a gente fala do circo, nós estamos falando de uma manifestação artística e popular que vai agrupar aí um número de artistas, cada um com sua habilidade, e que vai apresentar-se aí em shows itinerantes percorrendo aí várias cidades. E essas companhias, elas costumam integrar malabaristas, contorcionistas, mágicos, palhaços, enfim, vários artistas, cada um com a sua habilidade, que vai ter como objetivo divertir o público, surpreender, agregar, trazer muito entretenimento aí ao público. Já na questão de número 2, vocês vão escrever aí se vocês já assistiram alguma apresentação circense e como é que foi essa experiência. Então, coloquem aí a vivência de vocês, se vocês desejarem, coloquem aqui nos comentários para que a gente possa interagir, que isso é bem bacana. Já na questão de número 3, vocês vão descrever qual o papel dos artistas a seguir. Então, nós vamos ter o palhaço, que vai ser a figura inocente e divertida, que na verdade é o centro aí das atenções. As crianças adoram, porque elas se divertem muito aí com toda a palhaçada, com todas as brincadeiras proporcionadas pelos palhaços. Os malabaristas vão ser, os artistas que vão manipular diferentes objetos com muita agilidade, muita habilidade e precisão. O mágico vai ser aquele artista que vai criar aquela ilusão de que realizou uma ação ali sobrenatural que nenhuma outra pessoa conseguiria. É bem interessante que esse artista ele consegue prender a atenção não só das crianças, como também dos adultos que ficam ali tentando imaginar o que ele fez para conseguir desenvolver determinado truque. Os trapezistas vão ser aqueles artistas que vão realizar diferentes acrobacias aéreas utilizando aí o trapézio. Os contorcionistas, vai ser aquele artista que vai trabalhar ali com o corpo, com flexões e torções do corpo. Geralmente passa aquela ideia de que o corpo é elástico, Geralmente as pessoas elas costumam dizer isso. E o domador de animais, que vai ser o artista que vai trabalhar envolvendo a questão de domar os animais de uma forma que eles fiquem mansos e que também siga aí os comandos pelo qual foram treinados. E os equilibristas na corda bamba é aquele artista que ele precisa ter muito equilíbrio para que ele possa permanecer durante um determinado tempo de uma forma muito habilidosa ali na corda. Bom, pessoal, já na questão de número 4, vocês vão produzir aí um desenho onde vocês vão representar aí uma determinada apresentação circense.
Então, vocês podem representar aí a apresentação, quem sabe, de um palhaço, do mágico, do trapezista, enfim, vocês vão decidir, ok? Utilizem bem a criatividade de vocês, muitas cores, que eu tenho certeza que vai ficar um trabalho muito bacana. Bom, pessoal, essa é a nossa correção de hoje do nosso PET volume 5. Eu vou deixar os links aqui no final do vídeo para que vocês possam consultar, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês.